É, ah, tá bom. Eu vou então. Antes já vai, podemos compartilhar a tela aqui, está gravando já. Compartilhar aqui minha tela com vocês. Está compartilhando, Anderson? Não. Não, né? Não, não está. Ainda não. Eu não apertei no. Agora é aqui, Anderson. Char agora. Toda vez eu esqueço desse detalhe. Então, Laura e Maria Eduarda, hoje nossa aula é sobre a primeira visão. Esse é um momento muito especial para nós, no que tange ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui hoje por causa dessa experiência. Oi? Quer falar, Anderson? Não. Então, nós estamos hoje, nós nos conhecemos hoje pelo fato de nós termos conhecido, alguém falou para nós sobre esse extraordinário acontecimento na face da Terra, que foi a visita de Deus, o Pai e Jesus Cristo ao jovem Joseph Smith, né? Ou José Smith. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Da importância. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria já, desde então, a gente voltar um pouquinho atrás para a gente entender melhor por que que foi necessário acontecer essa experiência com esse jovem, tá bom? E aí, olha só esse contexto. Jesus Cristo, quando esteve na Terra, ele veio e organizou sua igreja, correto? Aí chamou, ó, 12 apóstolos, então ele deu autoridade para esses homens. Homens que eles eram de diversas profissões, né? Era o coletor de impostos, uns eram pescadores, outros mexiam com agricultura, não tinha. Uns podiam ser carpinteiro, né? Uns como Mateus era médico, então não tinha uma profissão, não foi pela profissão que eles foram escolhidos, mas foram pelo desejo de seguir o mestre, né? E quando Cristo organizou sua igreja com esse alicerce aí, ó, Jesus Cristo tá aqui, apóstolos, profetas. Então, na igreja dele tinha o sacerdócio, que é o poder de Deus dado a quem? Aos homens, né, para agir em nome de Deus. Então, todos os 12 apóstolos aqui, eles tinham esse sacerdócio, que é a autoridade que Jesus Cristo deu a eles, para dirigir a igreja, para ensinar o evangelho. Então, ou seja, isso significa que não pode ser de qualquer jeito, não pode, ninguém pode se nomear para pregar o evangelho por conta própria, tá? Precisa ser pessoas autorizadas, representantes realmente. Na igreja tinha o Espírito Santo, que era aquele que confirmava todas as verdades que eram ensinadas. Revelação, aqui em cima, ó, tinha ordenanças, né? Batismo, o próprio recebimento do dom do Espírito Santo é uma ordenança. E lá no topinho, as escrituras, onde era baseado o conhecimento e o aprendizado para os demais, tá? Então, essa era a igreja quando Cristo veio e organizou, desse mesmo jeito. Só que houve uma época aqui desse outro lado que a gente pode ver, né? Todos eles aqui: Pedro, Simão, André, Filipe, Paulo, Bartolomeu, Tiago, o Justo, Tadeu, e mais, Mateus, Matias, Tiago, menor e João, aquele que era o mais novo entre eles, conhecido como João Amado, o qual Cristo é,
Não que ele era o mais queridinho, mas ele tinha né, uma afinidade muito boa com João. João, acho que era, por ser o mais novo, né, entre eles, tinha um certo cuidado. E quando Jesus Cristo foi crucificado, que a gente conhece a história, houve uma perseguição. E cada um desses apóstolos, eles tiveram esses destinos aí, ó, tá? Opa, tiveram esse destino aí. Pedro, ó, Simão, André e Matias foram crucificados. Aí as escrituras dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que ele não queria, não era, ele não se sentia digno de ser crucificado igual o mestre dele, né? Paulo, Bartolomeu foram decapitados. Tiago, morto à espada. Tadeu a martelo. Matias também do mesmo jeito, mas não aparece muito aqui. Aliás, Matias foi queimado, tá aqui, né? Tiago menor foi apedrejado. João, ele ficou exilado na conhecida como Ilha de Patmos. Ou seja, todos eles foram perseguidos e foram assassinados, tirando com exceção de João, tá? João, ele ficou vivo, tá certo? A partir daí, a gente entende que a igreja ela já não existia, porque quem tinha autoridade eram esses homens, correto, Lauren? E aí, a igreja era como isso aqui, olha, um espelho, a igreja em sua plenitude. Quando Cristo veio, ele organizou, deixou ela na plenitude dela. O que é a plenitude? Ela tinha todas as verdades, todos os ensinamentos perfeitos. Ele ensinou sobre fé, não é isso? Ele ensinou sobre arrependimento, ele ensinou sobre batismo, sobre o dom do Espírito Santo, igual como está nesse espelho, tá? Com a morte dos apóstolos, o que aconteceu foi mais ou menos isso, Laura. Ó, Hum. é algo que nós conhecemos como a apostasia. Ela foi predita lá no Velho Testamento que ela iria acontecer. E foi mais ou menos isso. É como se o espelho, a plenitude do evangelho, ele tivesse sido quebrado como se fosse um espelho com a morte dos apóstolos. Quando o espelho é quebrado, é exatamente isso aí, né? Ele fica deslacerado, pedaços para tudo quanto é lado. Então, a fé, o que foi ensinado sobre fé, batismo, arrependimento, dom do Espírito Santo e outros, as pessoas lembraram desses ensinamentos e elas começaram a pegar e se basear. Eu sei que João falou muito sobre fé, Jesus Cristo ensinou sobre fé, e aí eu vou me apegar à fé. E assim por diante, né? Tem gente que se identificou muito com arrependimento. Ah, eu não quero que isso se acabe, vou começar a fazer umas reuniões aqui, vou ensinar sobre o que eu ouvi sobre arrependimento. Mas essas pessoas, elas tinham autoridade para fazer isso? Sim ou não? O que vocês acham? É, Que tu pensa aí, Laura? Maria Eduarda, pode responder. Vocês acham que as pessoas podiam pegar essas verdades e ensinar do que elas lembravam? Ia estar tudo certo? Elas podiam montar aí seus credos, suas igrejas e começar a ensinar sobre isso? eu não sei, eu acho que sim. Eu acho que sim. É, mas tu tem uma ideia por que tu acha que sim? Tu sente que por exemplo, é igual como tu tá aqui comigo, a gente está conversando. E aí, de repente, tu sai daqui e fala assim, eu vou montar um negócio para mim, eu vou montar uma igreja e vou começar a falar sobre batismo. Aí tu começa a ensinar sobre batismo e chamar as pessoas. Mas alguém te deu autoridade ou te passou, tipo assim, te deu autoridade para te fazer isso? Eu acredito que não precisa de autoridade, mas
Vai, Se até o for, pensamento. mas Se não se, tiver, mas se for não pra tiver olhar, disciplina. se a gente for olhar para o outro lado, né, a gente precisava sim pedir autorização. Até, Sim. até hoje é assim, na verdade. Muito bem, Eis. Até o desejo das pessoas, por exemplo, você até pode ter um desejo muito grande de ajudar as pessoas. Ah, eu vou falar sobre fé, eu sei, vou falar sobre batismo, eu vou ensinar essas pessoas. Mas na hora que elas fossem precisar ser rebatizadas, como é que você ia fazer, né? Tinha que ser algo que fosse validado tanto aqui na Terra como no céu. E aí, a boa vontade por si só, ela podia até ajudar, mas ela não iria completar todo o processo que nós precisamos para voltar à presença de Deus, né? Mas muito bem, obrigado, muito bem seu pensamento em relação a isso, tá? E aí, então, a apostasia ela aconteceu. O que é apostasia? Quando tu ouviste falar sobre apostasia, Maria Eduarda também, significa a palavra em resumo, um afastamento da verdade. Foi isso que aconteceu na época de Cristo. A verdade se espalhou, então se perdeu, tá? E aí lembra que eu falei por que foi necessária a primeira visão, então? Por que foi necessário ter acontecido esse episódio? É o que nós vamos ver agora. Porque essa apostasia de fato aconteceu, e aí nós vamos ver um pequeno vídeo de como mais ou menos isso aconteceu, tá bom? E a gente vai comentar rapidamente. Vou abrir aqui. Tá. Leia. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Muito bem. Então, essa escritura, esse episódio esse vídeo, ele fala um pouco sobre essa apostasia, tá bom? Que seria isso aqui. Consegue ler para a gente, Lauren? O Eduardo ainda não deu sinal, então vai ser eu e você. Tá. Deixa eu só fechar aqui a janela, tá muito barulho. Tá bom. Apostasia. Quando os indivíduos ou grupos de pessoas se afastam dos princípios do Evangelho. Eles se encontram em um estado de apostasia. Um exemplo disso foi a grande apostasia, que ocorreu após o Salvador ter estabelecido sua igreja. Após a morte do Salvador e seus apóstolos, os homens corromperam os princípios do Evangelho e efetuaram mudanças não autorizadas na organização da igreja e nas ordenanças do sacerdócio. Devido à iniquidade generalizada, o Senhor retirou a autoridade do sacerdócio da terra. Essa apostasia durou até que o Pai Celestial e seu filho amado aparecessem a Joseph Smith.
em 1820 e iniciaram a restauração da plenitude do Evangelho. Muito bem. Obrigado, Lauren. Então, isso aí é exatamente o que a gente aprende e entende, é, que antes da vinda de Jesus Cristo novamente, aconteceria isso, né? Essa apostasia, que está lá em Tessalonicenses, né? E essas são referências das escrituras. Eu vou deixar isso no grupo depois, vocês podem ver com calma. Existem essas escrituras que falam exatamente sobre isso. Isaías, em Amós, Mateus, Atos e segundo Timóteo, tá? A gente não vai ler todas, porque são muitas escrituras. Mas eu gostaria de ler essa de Timóteo. Aí eu vou ler essa aqui para você. E Timóteo fala o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí o convite dele é: destes afasta-te, né? Então, vocês sentem que nos nossos dias hoje está bem próximo dessa visão de Timóteo, quando ele viu nossos dias? Ele fala: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Maria Eduarda consegue nos ouvir, consegue falar. Cristiano, É, consegue posso- ver, Laura, em nossos dias essa escritura se cumprindo? sim, eu vejo isso todos os dias. Bastante, né? Nos noticiários, né? A Todos gente, os dias. todos os dias, né? Até quando eu vou atravessar a rua, às vezes, as pessoas, principalmente aqui na minha cidade, né? Eu não sei de onde o senhor é, mas na minha cidade. Eu tô aqui em Belém. Tu Ah, tá tá. falando de onde? Tu tá falando de É de Maringá? Belém. É de Ah, tá Belém falando de mesmo. Belém. Eu tô aqui em Belém também. Tá. Aqui em Belém, ultimamente o trânsito ele está muito caótico, então as pessoas estão muito mal educadas. Eu não consigo atravessar na rua, às vezes, quando eu saio de manhã cedo, né? Eu saio bem Certo. cedo todo dia Nossa, e está sendo difícil até atravessar a rua, mesmo no sinal verde. é verdade. E hoje a gente pode perceber também, né? Que esses nossos dias, eles são dias assim mesmo, como foi visto por Timóteo. Tem pessoas atrevidas, pessoas que não têm mais, o amor se esfriou, né? As pessoas, ó, hoje tem muitos casos aí de pessoas que não, eles matam as pessoas às vezes por nada, não tem, é só que não tem amor mesmo, não tem uma frieza mais, não tem um coração assim que vai falar, nossa, que é errado, não. Eles só fazem, depois não sentem remorso, não sentem nada, Isso né? mesmo. Eu trabalho no hospital de vez em quando, então eu vejo que até os próprios médicos e enfermeiros, eles não se importam mais com pacientes. Eu já vi situações assim que eu realmente eu fico sem entender. Eu, eu posso falar? Posso? Pode. Eu vi uma situação, porque eu estava cuidando de um idoso, né? E tinha enfermeiros lá que não verificavam a medicação certa. E esse paciente que eu estava cuidando, ele
teve um problema sério porque o enfermeiro passou a medicação errada. Nossa, Isso acontece muito mesmo. Então, eu fiquei extremamente assustada, né, para ver como, como que uma pessoa que trabalha no hospital, né, sabendo que está ali cuidando de um paciente, chega e acontece uma coisa dessa, né? muito bem. Então, isso, como você falou, a gente vai encontrar muito ainda no nosso dia a dia, pelo É, fato de ser. Isso foi previsto e hoje a gente pode ver no nosso dia a dia, né? Uma coisa que ninguém vai mas, tampar, mas cobrir, eu, né? eu acredito que isso que aconteceu, que eu vi acontecendo, foi falta de amor ao próximo, porque se fosse Isso, alguém da família dela ou alguém que ela, eu acho que teria mais cuidado. E nesse dia eu tive que falar isso para ela, que ela tinha que ter um pouco mais de amor ao próximo e prestar mais atenção, né? com certeza. A profissão está na mão dela, Isso a mesmo. vida de uma pessoa, né? Uhum. Muito bem, obrigado, Lauren. Claro. Então, Nada. aqui em Amós 8:11 também fala um pouco sobre essa apostasia. Ele fala assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão errantes de um mar até o outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não o acharão. Então, esse período que houve fome, não de comida, mas de ouvir a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, foi nesse período entre a morte de Cristo e a primeira visão, tá bom? De Joseph Smith. Então, esse período ficou um período bem longo, período na escuridão mesmo. Sem verdade, os céus se fecharam para o conhecimento de Deus, né? Então, por isso, foi necessário, então, que houvesse uma restauração de todas as coisas, tá bom? Então, essa aqui é a fazenda onde Joseph Smith morava lá em Palmar, Nova York, com sua família, em 1817. Presta atenção, né? 3 anos antes de acontecer o evento da primeira visão. Então, eles foram para lá, para esse lugar, essa era a casa, a cabanazinha deles, né? Com a intenção de cultivar a terra, cultivar trigo, né? E após aí, como falei, economizar 2 anos, a família fez o primeiro pagamento do lote de 40 hectares aí que eles compraram. Durante o inverno de 1818 a 1819, ou seja, um ano, né, de frio, os 10 membros da família Smith se mudaram para um novo lar, uma casa de troncos de 92 metros quadrados, que é essa daí, ó, que estou te mostrando. E foi construída por Joseph Smith Sr., que foi o pai, e seus filhos Alvin e Hiram. Alvin era o filho mais velho, né? A casa ficava ao norte da fazenda, no município de Palmar. Então, ficava ali por perto. Esse aqui é o bosque considerado, é o bosque sagrado, na fazenda, lá perto de onde eles moravam. Foi lá, aqui, que ele teve a experiência da primeira visão, tá certo? E aqui era a família. Joseph Smith está bem aqui, ó, esse jovem aqui à direita, à nossa direita, né? Com 14 para 15 anos, e aqui era a sua família, né? Uma família bem grande. Tá bom? E aqui nós vamos ver, então, Lauren, essa experiência, tá bom? O porquê dele ter tido essa experiência. Entre 1832 e 1844, Joseph Smith e alguns de seus melhores amigos registraram pelo menos 9 relatos da experiência da primeira visão de Joseph, contadas em ocasiões diferentes para pessoas diferentes. O relato mais detalhado, escrito em 1838, foi publicado em um livro de escrituras chamado Pérola de Grande Valor.
O que você vai ver foi extraído de todos os relatos escritos sobre a primeira visão para fornecer outros pontos de vista e impressões a esse acontecimento extraordinário. Meu nome é Joseph Smith. Quando eu era jovem, houve, no lugar onde morávamos, um alvoroço incomum por questões religiosas. Comecei a preocupar-me seriamente com o bem-estar de minha alma. Refleti sobre muitas coisas em meu coração. Sentia vontade de chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo. Mas ao perguntar sobre o plano de salvação, descobri que havia um grande conflito religioso. Isso muito angustiou minha alma. Não sabia quem estava certo ou quem estava errado. Eu considerava de suma importância que eu adquirisse plena certeza sobre os assuntos de consequências eternas. Eu também queria religião. Eu queria sentir e exclamar como os outros, mas não sentia nada. Um dia, li na Epístola de Tiago: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á dada. Isso pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Eu clamei ao Senhor por misericórdia, porque não havia ninguém mais a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. Foi a primeira vez em minha vida que experimentei orar em voz alta. Oh Deus! Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Minha mente ficou cheia de dúvidas e todo tipo de imagens inadequadas. Pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita, mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse. Senhor! Minha boca foi aberta. Tenha misericórdia de mim. E minha língua foi solta. Perdão. Joseph, este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph, perdoados são os teus pecados. Eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo, a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. O mundo se acha em Rapidinho, Laura. pecado. Desviaram-se todos do evangelho e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Não procure nenhuma delas. Espere com paciência. No futuro, a verdade completa do Evangelho será revelada a ti. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças. Paz e calma encheram minha mente. Meu coração se encheu de alegria. Durante muitos dias, senti uma imensa alegria e o Senhor estava comigo. Havia recebido uma promessa de que a plenitude do Evangelho ser-me-ia dada a conhecer. Tinha realmente visto uma luz, e no meio dessa luz
Vi dois personagens e eles realmente falaram comigo. Eu o sabia e sabia que Deus o sabia e não podia negá-lo. Este é verdadeiramente um dia a ser lembrado. Um dia no qual o Deus do céu principiou a restaurar a antiga ordem de seu reino para a realização da plenitude do Evangelho, a fim de preparar a terra para o retorno de sua glória. Joseph Smith. Muito bem. Então, Lauren, quais são os teus sentimentos em relação a esse acontecimento? Quando você ouviu pela primeira vez sobre a primeira visão, você lembra o sentimento que você teve quando os missionários, não sei se foi os missionários Sim. froicistas que ensinaram, como Na foi? verdade, eu tive uma sensação muito forte com Deus. Eu tive a sensação, né, da presença de Deus antes do meu batismo. Foi mais ou menos isso que eu senti. Não tem como descrever porque um amor que a gente sente é tão grande, né, que só a gente que passa por isso sabe explicar. Então, eu acho que isso é muito individual. Com certeza. Muito bom, obrigado. E eu também queria dividir contigo, né, meus sentimentos sobre, assim como você, quando eu ouvi pela primeira vez sobre os missionários, para mim foi tudo realmente novo, mas quando eu vi foi a primeira visão que Deus, ele era uma pessoa, ele era um personagem, e não era como eu pensava antes, né? Eu achava que Deus era a natureza, eu fui ensinado assim, né? Sim. Nunca imaginei que ele podia ser que ele tivesse uma forma, tivesse braços, que ele tivesse. Eu não consegui. Quando eu orava, eu rezava na minha época de mocidade, eu nunca imaginei que eu podia estar orando ou rezando para um ser, né, como. Uhum. Então, Joseph Smith, através dessa visão, ele trouxe ele trouxe algumas verdades restauradas, certo? E a gente vai ver alguma delas agora. Vou te mostrar rapidamente alguma delas. Eu deixei de compartilhar, peraí. Mas só um comentário que eu queria fazer. Pode. Eu percebi que a minha fé, ela é muito, muito, muito maior hoje em dia, né? Depois de ter entrado para a Igreja de Jesus Cristo, eu, É, eu sinto que hoje, né, sendo batizada, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Então, sou muito grata mesmo. bom, isso mesmo, Lauren. Esses sentimentos que vão E te manter firme, firme e forte. esse vídeo, ele justamente ele mostra isso, né? A fé dele foi tão grande que ele conseguiu ter esse contato com Deus. É isso. E aí, ó, em cima disso que você está comentando, desses seus sentimentos, a gente vai finalizar a Uhum. gente mostrando isso aqui. Lembra do teu primeiro encontro com os missionários. Algumas verdades que, através da primeira visão, a gente passa a entender e o mundo precisa saber disso. E elas estão aqui, ó. Deus tem um corpo e uma forma. E eu não sabia disso. Então, eu tenho muito respeito por eu
ter tido a oportunidade, né, de aprender sobre isso. Também que Deus e Jesus Cristo são personagens distintos. Ó, eu aprendi que eles eram as mesmas pessoas. Eles eram um dentro do outro. Mas não. Quando Joseph ele viu, um apresentou ele para o outro. Não? Então, eram duas pessoas. Então, a Deus e Jesus Cristo são personagens distintos, são separados. Isso é uma verdade que foi revelada. Outra, lê para mim. Você vai ler agora, lê isso aí. A terceira verdade. Deus novamente se manifestou ao homem. Isso. E a quarta? O método de Deus não se baseia na sabedoria do homem. Opa. E a quinta? Jesus Cristo ressuscitou e ele vive. Isso, né? Então, Laure, essas verdades aqui, elas são um contexto que naquele dia Joseph Smith ele aprendeu, tá? Ele teve o privilégio de ver e saber que Jesus Cristo ele tinha ressuscitado, ele viu, ele morreu por isso. Ele selou a, a sua vida com seu sangue, sabe, por essas verdades. Foi perseguido assim como os outros profetas, né? E morreu jovem. Tá? Aqui, ó, só para gente finalizar, prestamos testemunho como apóstolos seus, devidamente ordenados, de que Jesus é o Cristo vivo, o Filho imortal de Deus. Ele é o grande Rei, Emmanuel, que hoje se encontra à direita de seu Pai. Ele é a luz, a vida e a esperança do mundo. Seu caminho é aquele que conduz à felicidade nesta vida e à vida eterna no mundo vindouro. O Cristo vivo, testemunho dos apóstolos. Então, os apóstolos dos nossos dias, eles prestaram testemunho isso nesse título Cristo vivo, que está acessível aos materiais da igreja, tá bom? E através disso, hoje o evangelho ele é pregado em todo o mundo. O livro de Mórmon, o qual foi a obra que Deus designou, né, que Joseph fizesse, era traduzir o livro de Mórmon, organizar a igreja e espalhar ela pelo mundo. Então, hoje, nós podemos dizer, Lauren, que nós encontramos a igreja de Jesus Cristo, sabe? E a gente tem que aproveitar o máximo possível agora, para a gente usufruir dessa bênção e ajudar outras pessoas a também a conhecerem e se achegarem a Cristo por meio do seu evangelho verdadeiro, né? Hoje nós já não estamos mais em uma apostasia, certo? A gente tem a verdade completa, tá bom? Então, para a gente finalizar, gostaria de ouvir teu testemunho a respeito do que você sente por esse evangelho, pela igreja. Eu não sei se é só você membro da sua igreja, na igreja da sua família, se seus pais são, eu não conheço, mas você tem uns minutinhos para se expressar. Hum. Bom, a minha vida, ela mudou totalmente quando eu decidi aceitar Jesus na minha vida. E desde o primeiro momento, né, que os missionários vieram na minha casa e na minha cabeça que eu naquele tempo, né, estava um pouco afastada de Deus. Eu estava mais focada nos meus estudos, mas parecia que nada dava certo. Às vezes eu não acreditava nem em mim mesma. E quando eu comecei a colocar Deus acima de tudo, de
meus estudos, de tudo. Parece que as coisas foram abrindo, oportunidades foram abrindo. Então, eu me senti totalmente abraçada e comecei a enxergar um lado que eu não enxergava, né? Eu aprendi que acima de tudo e de todos, a gente sempre tem que estar perto de Deus, que é o melhor caminho, é a única coisa que tu pode ter certeza, né? Que a tua vida vai andar tendo Jesus na tua vida. Então, eu sou muito grata mesmo pelos missionários que vieram, me batizaram. Teve um momento que quase eu não consigo me batizar, né? Mas eu acredito que a fé que eu tive e eu disse para mim mesma, eu vou conseguir me batizar, querendo ou não, né? Porque quando a gente está perto do nosso batismo, parece que tudo acontece para a gente Tudo não acontece, conseguir. verdade. Mas a minha fé, ela foi tão grande que eu consegui me batizar. E a minha vida, ela melhorou muito mesmo depois do meu batismo. Bem, poxa, Laura, obrigado. Hum. Obrigado por dividir sentimentos muito profundos aí, especiais da sua vida, do seu início, né, Eu que agradeço. dentro desse evangelho, tá? Então, Uhum. eu queria só finalizar, prestar meu testemunho para você também. Eu sei que essa igreja é a igreja de Jesus Cristo. Nós na verdade, ela nos encontrou, né? Eu sei que nós só precisamos E permanecer, tá? isso, Precisamos e eu permanecer sei que firme. a igreja ela é verdadeira, porque o que eu vivi foi verdadeiro, então é isso que eu tenho para falar, né, para finalizar a nossa conversa. Muito bom, obrigado. É isso que eu queria ouvir, tá? E eu tenho certeza absoluta que você encontrou o local e é o melhor lugar para você estar nesse horário é no Instituto. Se é dessa maneira que você consegue assistir às aulas online, aproveite, você vai ser abençoado, isso é uma promessa, tá? Você vai Sim. ficar rica em conhecimento e vai ser sempre, já é uma jovem sábia, vai se tornar uma mulher com muita sabedoria, né? Muitos caminhos vão se abrir por causa disso, tá? Amém, obrigada. Eu queria deixar essa aula, meu testemunho com vocês. Maria Eduarda entrou de novo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Laure, eu não vejo você aqui no grupo.